Good morning, sexto ano. How is it going? Espero que vocês estejam bem. Estamos entrando na 20ª semana de aulas remotas da Escola Educar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adverbs and expressions of frequency. Então, advérbios e expressões de frequência. Os advérbios de frequência são utilizados para mostrar ao interlocutor ou leitor com que frequência algo acontece ou aconteceu. Então, vamos ver um pouquinho aí dos adverbs aqui no chart, nesse quadrinho verde aqui, tá? Nós temos aí uma escala de 100, né, de 0 a 100, e a gente vai começar pelo número mais alto, tá? E a gente vai ver que cada palavrinha a gente usa com essa escala de certeza, ok? Então, nós temos lá 100% de certeza, nós temos always, significa sempre. Um exemplo, I always study after class. Eu sempre estudo depois das aulas. 90%, 90%. Usually significa usualmente. É um pouquinho menos do que 100%. Então, I usually walk to work. 80%, 8%. Normally, generally. I normally get good marks. Eu normalmente consigo boas notas. 70%, often, frequently. Significa frequentemente, tá? Com frequência. I often read in bed at night. Eu frequentemente leio na cama à noite. 50%, sometimes, significa às vezes. I sometimes sing in the shower. Eu às vezes canto no chuveiro. 30%, 30%, occasionally. I occasionally go to bed late. Eu ocasionalmente vou para a cama tarde. 10%, 10%. Seldom. I seldom put salt on my food. Eu raramente coloco sal na minha comida. 5%, hardly ever ou rarely. Esse rarely também significa raramente. E o hardly ever, quase nunca. Então, I hardly ever get angry. 0% significa never, nunca. Vegetarians never eat meat, ou seja, vegetarianos nunca comem carne. Logo abaixo aí eu tenho para vocês um exemplo de qual é o lugar do advérbio na frase, tá? Eu tenho regras para fazer isso. Então, se eu tenho, por exemplo, qualquer outro verbo que não seja o verbo to be, eu vou colocar ele antes do verbo. Então, vai ficar Daniel always passes his exams. Então, o Daniel sempre passa nas suas provas. Agora, se aparecer o verbo to be na frase, aí eu tenho que colocar esse advérbio de frequência depois do verbo to be. Então, he is always happy, tá? É esse exemplo aqui. Deixa eu pegar meu apontador e mostrar para vocês. Deixa eu sumir aí. He is always happy, tá bom? Agora, nós também usamos expressões de frequência, tá? Além dos advérbios. Então, expressões, por exemplo, como every, que significa todo, né? Aí vai ser every day, every month, every week, every year, né? Todo dia, todo mês, toda semana, todo ano. Once, que significa uma vez. Twice, duas vezes. Four times. A partir do twice, a gente vai colocar times, tá? Então, por exemplo, 3 times, 4 times, 5 times, and so on, tá bom? E assim por diante. Agora, se eu quiser falar dia sim, dia não, ó, presta atenção, não é day yes, day no, não é, é every other day, ok? Dia sim, dia não, every other day, mês sim, mês não, every other month, semana sim, semana não, every other week, e assim por diante, ok? Agora, na sequência, eu coloquei para vocês aí algumas frases com exemplos, e aqui eu traduzi as expressões e alguns advérbios de frequência para vocês, tá? Então, vocês vão ter paciência, vão ler uma por uma, tem todas as traduções, tanto dos advérbios como das expressões, assim como das sentenças, tá? Leiam em voz alta para que vocês possam praticar o speaking de vocês. Então, eu vou ler as duas primeiras para vocês verem. We clean the house daily. Então, nós limpamos a casa diariamente. I wash my dog weekly.
eu lavo, né? Eu dou banho no meu cachorro semanalmente. We pay our bills monthly. Então, nós pagamos nossas contas mensalmente. And so on, assim por diante. Então, façam isso, baixem esse material no PDF que eu disponibilizo para vocês e façam essa leitura em voz alta para vocês verem que vocês mesmos estão falando certinho ou não. Se tiver dúvida na pronúncia, consulta o dicionário, que eu já passei para vocês alguns endereços que são confiáveis e tem aquela caixinha de som, né, que vocês podem clicar e ouvir lá com certeza, tá bom? Ok. Agora vamos voltar aí nessa questão da posição do advérbio, que ela é muito importante para nós. Então vamos ver agora com mais detalhes. Posição do advérbio na frase. O posicionamento dos frequency adverbs em uma frase está condicionado ao tipo de verbo que ela contém. Veja abaixo como usar os adverbs of frequency corretamente. Frase com verbo to be. Quando o verbo principal da frase é o verbo to be, advérbio de frequência deve ser utilizado após o verbo. Exemplos. She is generally at gym at this time. Ela geralmente está na academia a essa hora, tá? Ou ela está na academia essa hora, geralmente. Eu posso traduzir aí da maneira que for melhor para a minha língua mãe, tá bom? Mas o importante é, na escrita do inglês, esse advérbio de frequência, se tiver verbo to be, vai vir logo depois do verbo to be, tá? Segunda sentença, we are always tired. Nós sempre estamos cansados. Terceira, I am never late. Eu nunca estou atrasado. Agora, frase com outros verbos. Quando o verbo principal da frase é qualquer outro verbo que não o verbo to be, o advérbio é posicionado antes do verbo. Exemplos. He rarely visits his cousins. Então, ele raramente visita os primos dele. She frequently asks about you. Ela pergunta por você frequentemente. They hardly ever study for the exams. Eles quase nunca estudam para as provas. Então, ó, prestar atenção aí, tá? Aqui também tem mais um exemplozinho, ó, pra gente ver as frequências, tá? Ó, these words tell us how often sometimes happens. Então, essas palavras que estão circuladas aqui, ó, nos diz qual a frequência que algo acontece. Aqui, ó, vejam essas duas palavrinhas. How often. São essas palavrinhas que a gente vai usar para fazer pergunta de com que frequência algo é feito, tá? Então, por exemplo, how often does Cheryl have class? Então, com que frequência a Cheryl tem aulas? Cheryl always has class at 8 a.m. Então, ela sempre tem aulas às 8 da manhã. How often does Cheryl play tennis? Com que frequência a Cheryl joga tênis? Cheryl usually plays tennis at 4 a.m. Então, ela normalmente joga tênis às 4 da manhã. How often does Cheryl go dancing? Cheryl sometimes go dancing on Fridays. Ela às vezes vai dançar às sextas-feiras. How often does Cheryl go to the movies? Com que frequência a Cheryl vai ao cinema? Cheryl never goes to the movies. Ela nunca vai ao cinema. Ok, pessoal. Aqui, ó, do ladinho, eu coloquei para vocês aqui um exercício que eu vou deixar com PDF, tá? Extra, lá na pasta da 20ª semana, para vocês baixarem e fazerem, responderem essas perguntas aí, tá bom? Junto tem a folha de resposta, para vocês poderem checar se vocês fizeram certo ou não. Mas eu peço a vocês que tentem fazer sem olhar a folha de resposta, ok? Façam no caderno, ou então imprimam, façam na própria folha e colhem no caderno, ok? Deixei para vocês aí o idiom da semana, que na verdade não é um idiom, né? É uma frasezinha, tá? Essa semana nós vamos deixar frase. Então, vai ficar assim, ó. Não se esqueça de realizar todas as atividades da semana. Assim, você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. Sometimes later becomes never. Ó, do it now. Então, lembrando aí, usando os advérbios, ó. Sometimes later, às vezes tarde, becomes never. Se torna nunca.
faça isso agora, ok? Success. Bye, guys.